FM. Achar aqui o José Cardoso. Achei. Então nós falamos também em nome de José Cardoso Móveis sob medida, o melhor preço e a maior qualidade que você procura. O telefone é 49 991 10 1307 e 49 991 2054 86, a Rua Papa Pio 12, número 311, centro próximo à Igreja Matriz. José Cardoso Móveis sob medida. Um abraço ao irmão José Cardoso e toda a sua família. Ele apoia a nossa programação e também escuta o nosso programa. Quer falar do Super Prático? Vamos falar do Super Prático, né, Marcos? Todo mundo já está assim, acostumado a ouvir, né, as promoções do Super Prático. E a gente sempre está aqui reforçando, né, que na sexta-feira, então tem a promoção da carne, que segue até sábado e domingo e durante a semana, além das promoções que tem lá dentro do supermercado, na área alimentícia e também utensílios para o lar, frutas e verduras. Agora, o que é importante, Marcos, também é que quem quiser fazer a sua encomenda do seu frango assado, né, é só chegar e conversar com o Jean ali em Nova Costa, com a Priscila no Super Prático, e também o seu churrasco e a porção de maionese ali no domingo. Então você que quiser encomendar a tua carne, tanto ela para churrasco como também o churrasco, né, já pronto. Então a gente vai falar da Confissão de Fé do Westminster, que a gente sempre está fazendo a leitura, que é o documento confessional das igrejas presbiterianas. Não sei se tem outra igreja que subscreve essa... As igrejas reformadas também, né, Marcos? Tem algumas que acabam subscrevendo essa confissão de fé. Então a gente vai falar sobre, hoje, o capítulo 11 da justificação. A gente já abordou vários temas, como Jesus Cristo mediador, da queda do homem, seu castigo, da criação, das escrituras sagradas. Enfim, já foi abordado sobre a Trindade de Deus. E hoje é o capítulo 11, que fala sobre a justificação. A gente falou no capítulo anterior, que é a vocação eficaz ou o chamado eficaz. E hoje sobre a justificação. O interessante é que, como a gente já falou na semana passada, a Confissão de Fé de Westminster, ela tá todos os temas e capítulos interligados um ao outro, né? Começa com as escrituras sagradas, depois a natureza divina, depois a criação, depois a queda. E é importante, Marcos, para aqueles que querem adquirir a Confissão de Fé do Westminster, tanto, né, baixar em PDF, como também comprar o livro, né, da Confissão, ele vai ter uma facilidade muito grande, como você falou, ele vai interligado, ou seja, a pessoa está lendo e ela está acompanhando pela palavra de Deus, né, essa referência bíblica, e ela está tendo ali uma aula, vou dizer para você, uma aula de teologia. Né? Se de repente talvez alguma pessoa tem interesse em ler a Confissão de Fé, mas ali é usada algumas linguagens mais teológicas, mas tem a opção da Confissão de Fé comentada, justamente. Que ela esclarece parágrafo por parágrafo, dando mais detalhes daquilo que está dizendo a Confissão de Fé. Então eu posso começar? Pode. Parágrafo 1. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé. O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a santificação de Cristo,
quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Então, eu posso começar a leitura de novo dando umas pausas para a gente ter alguns pontos ali que... É essencial para nós, né? Toda ela é essencial, mas é bom nós falar sobre isso. Então, eu li primeiramente, agora vou falar pausadamente alguns pontos importantes do parágrafo primeiro, que fala que aqueles que Deus chama eficazmente, então ele chama de forma eficaz, não há nada que vai impedir o chamado de Deus. Ou atrapalhar, né, Marcos, essa chamada eficaz. Por isso que ela já diz, chamada eficaz, né? Esse chamado, ele também livremente justifica. Então, aqueles que ele chama, ele justifica livremente. Não há quem possa impedir ou tentar se impor a esse chamado e essa justificação que Deus imputa a essas pessoas que ele chama, que, como a gente já viu nos capítulos anteriores, que é através da eleição e da predestinação que a gente já abordou, que também é a nossa cosmovisão que a gente tem das Escrituras. Talvez alguém que ouve na casa não concorda com essa nossa posição, tudo bem, as pessoas podem discordar, mas aqui a gente traz aqui a nossa pensamento teológico que defendemos, né? Então, quando se falou ali, Marcos, que ele nos chamou e ele nos justificou, e essa justificação que Deus traz para nós, não, como se fala, não é por eu merecer ou alguma coisa de bom que está na minha vida, porque nos capítulos anteriores nós falamos sobre a depravação do homem, né? O homem por si, ele não tem nada de bom, tem aquilo que Deus coloca na nossa vida através do Espírito Santo. Então, quando está falando na confissão de fé ali, que essa justificação vem de Deus, uma totalidade. Então, ela quebra, Marcos, esse texto, né? Esse parágrafo, ele quebra aquela cosmovisão de muitas pessoas achassem, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não faço nada disso, sou um homem bom, então eu mereço o céu. Não, você merece o céu se você é um escolhido de Deus e por causa da justificação de Deus, não por causa que haja alguma coisa boa em nós. Porque a realidade das Escrituras não traz nenhum merecimento. Nenhum merecimento para nós, né? Quem merece toda a glória é o próprio Deus, o próprio seu Filho Jesus Cristo, ele que nos justificou, como você leu ali. Até Paulo ele comenta, né? Ele nos chamou e ele nos justificou, né? E lá na altura, no livro de Romanos, Paulo vai dizer, olha a condenação que vai ter contra nós, né? Ele fala isso, porque ele está alicerçado nessa teologia, né? Quando você falou de que as pessoas falam que são pessoas boas e é interessante que tem muitas pessoas que têm esse pensamento mesmo, que eu sou um bom esposo, um bom pai, um bom funcionário, sou uma pessoa boa na sociedade, não roubo, não faço algumas faço esmolas, né? Mas mesmo assim a realidade bíblica mostra que não há um justo sequer, todos pecaram e todos estão longe de Deus. Paulo fala isso, né? Todos se afastaram de Deus. Se há algum merecimento a nós, é a condenação eterna. Isso que nós somos merecedores. Mas pela graça, Cristo ele salva e justifica alguns, né? A gente não crê na teologia universalista que todos serão salvos. Infelizmente, a realidade da Bíblia ela mostra que nem todos serão salvos, infelizmente. Ele fala que esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça. Então Deus não vai, digamos assim, de agora ver essa pessoa justa por si própria, por suas obras, né, como a gente já falou, mas sim pela justiça e a obra de Cristo. A obra de Cristo. Eu gosto muito daquela palavra assim que alguns dizem, eu acho que é bem realista, é que Deus, quando ele vai olhar para o pecador, ele olha através de Cristo, porque foi ele merecedor de todas as coisas, ele que pagou o preço pela nossa vida, né? Ele que nos justificou. Marcos, posso só voltar um pouquinho atrás ali quando você falou? Quando você falou ali de alguns são escolhidos por Deus, para que as pessoas entendam, nós não cremos na salvação universal, todos serão salvos. Porque se você crê na salvação universal, aqueles que vão para o inferno, então o sacrifício de Jesus não seria suficiente. Isso ele barra isso aí, né? Ele mostra para nós que a salvação há uma escolha, como nós já falamos, há uma eleição, há uma predestinação.
né, na vida do ser humano. Como você falou no programa passado, eu falei aqui, que todos pecamos, todos erramos, todos falhamos. O que nós merecia? Condenação. Mas prove Deus, pela sua infinita misericórdia, através de Cristo Jesus, fazer a sua escolha de alguns de todos esses que estavam perdidos. Ele então resgata, né? E na eternidade, né, de antemão. De antemão, antes da fundação do mundo, antes de existir todas as coisas. Eu vi um pastor, Marcos, pregando sobre a eternidade, mas o meu pensamento, tá, ele é diferente de muitas coisas do pensamento arminiano, né? A gente tem a nossa linha, é uma linha calvinista, reformada. Eu digo assim, tem muita gente que diz, oh, senhor, a eternidade, no meu pensamento, ela só existe porque ela emana de Deus. Então Deus é que é dono da eternidade, do próprio Deus que gera a eternidade. Então se gera a eternidade do nosso Deus, Pai, tá? Você falou uma palavra aqui extraordinária, que Deus nos escolheu, Ele gerou, né? Antes da eternidade, Ele gerou essa escolha dentro dele, de nós, e Ele sabia quem Ele ia escolher. Cada um de nós, o Marcos, o Valmor, né, aqueles que estão ouvindo lá, que mesmo pode estar nesse momento nas trevas, ou seja, na bebida, na droga, então, mas é um escolhido de Deus, vai chegar um momento, como se diz, a chamada eficácia. Né? E essa questão aí da escolha, para que as pessoas entendam, não é uma escolha baseada em mérito. Não, justamente, é baseada no sacrifício e em Cristo Jesus, como nos falou. De forma incondicional. Incondicional. Não teve nenhum, nós não temos condições de pagar isso, Ele pagou para nós. Né? Ali é o ponto que a gente abordou, Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feito. Então, tudo que o homem tentar fazer para se salvar, perante Deus não vai funcionar, digamos assim, de forma bem simplificada falando. Que a própria Escritura mostra que nossas obras são como o trapo de imundícia. E é interessante, Marcos, aqui quando você falou, para que as pessoas que estão lá do outro lado não confundam, eles vão dizer assim, não, então eu não preciso fazer obra nenhuma. Todo salvo, as suas obras acompanham o salvo. As obras não salvam, mas o salvo, ele é acompanhado pelas suas obras. E essas obras que o salvo faz provém do Deus. Provém de Deus, de Cristo. Então, mais uma vez, Marcos, cai o mérito, né, da que a pessoa acha que é o mérito dele. Né? É interessante que a confissão de fé, agora eu não vou me lembrar o capítulo, mas ele vai abordar sobre as boas obras. Então deixa eu ver o que mais tem de importante para a gente frisar no parágrafo 1, para a gente poder passar para o 2. Então, somente em consideração da obra de Cristo. Então, Deus ele faz essa justificação através da obra de Cristo na cruz. E não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a santificação de Cristo. Quando eles o recebem, se firmam nele pela fé, não tem em si mesmo, mas que é dom de Deus. Então ele está falando que a própria fé que essa pessoa tem, ela provém de Deus. Provém de Deus, nada provém do homem, é Deus quem planta, até o texto que nós vamos falar, depois dar uma frisada, é sobre isso, né, que frisa isso, mostrando que é Deus quem coloca em nós. Então, nós somos, Marcos, como um vaso, então vai ter que ter o operador que vai né, operar nesse vaso, vamos dizer assim. Eu gosto muito da ilustração do oleiro, que você tá, ele está trabalhando, ele está fazendo o modo que ele quer, o modelo que ele quer. Né? Não é um barco que vai dizer, olha, eu quero ser desse modelo. E assim você está falando. Ele planta fé na nossa vida e através dessa fé em Cristo, também as obras de Cristo, né? Que Ele coloca na nossa vida. O interessante é, às vezes, alguns que não seguem a linha que a gente segue de pensamento teológico, eles dizem, vocês são muito arrogantes de acharem que são eleitos, mas a nosso pensamento coloca um mérito total em Cristo. E nós não temos nada. Desde a fé, desde o ato de crer, desde da eleição, do chamado, tudo aquilo que acontece no decorrer do processo da salvação, a gente coloca o mérito totalmente em Deus, Cristo e o Espírito Santo, né? A triunidade de Deus. A triunidade de Deus ali agindo na vida do ser humano pecador, né? E não
E não o contrário disso, a fé, o dom que a pessoa recebe vem do próprio Deus. Marcos, vamos ler uma referência? Você pode me dar lá aqui. Tem Romanos 8,30. Eu ia te dizer justamente isso, mas podemos, né? Estou com a mão meio atrapalhada. Não sei se você, como é que está o horário aí. Você... 1h34. Então tá bom. Deixa eu só tirar esse fio daqui. Romanos 8,30. Se você quiser também ler uma 8h30. Então vamos lá. Vamos ler uma referência bíblica para, né, mostrar que aquilo que nós estamos lendo aqui na confissão, ela está conectada na Bíblia. Versículo 30 diz assim: os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Né? E aos que justificou, esses também glorificou. Interessante que todo o ato pertence do próprio Deus, né? Próprio Deus. Chamada, predestinação, chamada, tá? E a justificação e a glorificação vem tudo de Cristo, não vem de mim, nada de mim, mas o mérito é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que recebe todo esse mérito. Não sei se... Acho que eu vou ler mais uma referência. Tem bastante referência, mas nós podemos ler duas, né? 3,24 para não ficar muito extrapolado. Romanos? 3,24. Então tá. Pode ler. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez o apóstolo Paulo dando mérito a Cristo. Então vamos para o parágrafo 2. Acho que ali já foi bem frisado. Bem frisado. Parágrafo 2. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Interessante, Marcos, que a confissão de fé ela mostra isso e a Bíblia ela reforça e prova, porque sai tudo da Escritura Sagrada. Quando fala, né, que essas obras que acompanham e a graça de Deus, ou seja, as outras, né, graças de Deus que ela embate na nossa vida, eu posso dizer assim, Marcos, é como se olhasse para uma árvore frutífera, né? Você vê plantada, crescimento, cuidado, né? E depois o fruto. Mas ela só vai acontecer com isso, crescimento, plantação, crescimento, tá? E até chegar, cuidar até chegar ao fruto, se o cultivador cultivar. E eu digo que é a mesma coisa na nossa vida. Todas essas coisas vão acontecer por causa que Deus e Cristo está fazendo na nossa vida. Quando se falou ali, essas outras graças acompanham. Então, fora toda a justificação, a eleição, predestinação, justificação, né? E a glorificação, ainda tem todo esse implemento, né? Que Deus coloca na nossa vida, que é a sua graça, né? Primeiro Salvador, depois as outras graças que vêm na nossa vida. Então, se eu estou hoje aqui, você está hoje aqui, não é mérito meu, é mérito de Cristo, porque Ele está conduzindo a nossa vida. Então, como se diz, não deixa mercê o homem. Soltou o homem como um robô, criou o homem como um robô. Não, Deus está agindo na nossa vida, né? O tempo inteiro, com a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. O interessante ali que no começo ele fala que a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Então é o único meio que nós possamos nos tornar justos naquele dia, né? Porque o dia que eu falo é o dia do Senhor, o dia terrível, do o julgamento. dia que Ele vai voltar para buscar a igreja, né? Então, nesse dia será avistado todos os pecados de todos, mas no final o veredito vai ser: você creu em Cristo e isso é imputado como justiça e você está justo perante Deus por causa da obra da justificação de Cristo na cruz. E é interessante, Marcos, que se crer em Cristo Jesus
ele vai muito mais além Não é do que só nós acreditar. é só acreditar. Você chega em qualquer, ó, se nós formos sair aqui e ir, por exemplo, num bar ou ir num posto de gasolina e dizer você crê em Cristo, creio. Ele está confessando com a sua boca, mas esse crer ele sai daqui de O dentro, coração está longe. que vem através da fé que Cristo implanta em nós. Então, quando é plantada essa fé, essa crença ela vem de dentro do coração. E em Tiago fala, né, crer que há um Deus faz muito bem, porque os demônios creem e estremecem. Crê, estremece, mas não obedece, né? E essa questão de crer, que você falou, a gente pergunta, você acredita em Deus? Ah, eu acredito e amo Ele. Né? Tem pessoas que dizem, eu falo, mas em João 16, se não me engano, ou 15 ou 14, fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Cristo falou. Então esse crer é basicamente isso. Se você crê em Deus, você vai obedecer andar segundo a sua vontade de Deus. Então o parágrafo 3 fala que Cristo pela... Não sei se você queria... Não, pode continuar. Cristo pela sua obediência e morte pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. E em lugar deles fez ao seu Pai uma santificação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e santificação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Quando se fala aí sobre a justiça de Deus através de Cristo Jesus, que Ele obedeceu em tudo, né? Vamos falar numa palavra bem simples. Eu já vi, Marcos, pregador e até pessoas que são no meio evangélico achar que a morte de Cristo foi um acidente. Né? É o maior erro das pessoas. Já estava determinado por Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pensando na economia da Trindade, antes da eternidade, que Cristo ia sofrer e ia padecer por nós. É como a gente já falou aqui, que antes do mundo existir, ele já escolheu. Já. Ele já estava crucificado. Já estava crucificado. Até o próprio João fala assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele fala que ele foi morto antes da fundação do mundo. Né? Então está falando sobre isso para que as pessoas entendam que a nossa salvação é algo muito sério e muito mais profundo do que nós imaginamos, porque ele está falando sobre a salvação, que o mérito é de Cristo. É Ele que pagou o preço, obedeceu até a morte. E talvez as pessoas pensem na casa, mas se Deus de antemão já sabia que essa coisa terrível entraria no mundo do pecado, por que ele não evitou? Tem coisa que a gente deixa porque é mistério de Deus, e a gente mas não vai dar uma resposta. Mas uma resposta que nós podemos dizer que mesmo que o pecado entrou no mundo, fez toda essa desgraça, mas Deus ele já trouxe um escape para nós em Gênesis 3,15, falando sobre da semente da mulher, né, que ia ser vencer a serpente, esmagar a cabeça da serpente. E aí, quando você lê a obediência de Cristo Jesus em tudo, Marcos, me veio na memória aquele momento em que Jesus estava no Getsemane. Quando Jesus disse assim, Pai, naquele momento de sofrimento, angústia e dor, que ele dizia, se possível, passe esse cálice de mim, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua. Né? Naquele momento angustiante, Jesus mesmo dizendo assim, se for possível, né? Não que Jesus estava desistindo, mas a aflição era grande. Né? Era um impacto ali dos nossos pecados. Né? Porque eu sempre falo para as pessoas, Cristo é dotado de natureza humana e natureza divina. Divina. E a natureza humana estava padecendo. Sofrendo, né? E ele dá aquele pedido para Deus, mas ele diz, não, eu vou até o fim, mas faça a tua vontade. Então, ele disse que ele veio para cumprir a vontade de quem? Do Pai. Em obediência em tudo. Né? Em tudo Cristo obedeceu. E por causa de quem? Por causa da minha vida e da tua vida, aqueles que estão ouvindo a programação. E ali quando você frisou sobre nós não entender o mistério que Deus deixou que tudo acontecesse, eu sempre falo que Ele deixou para que Ele fosse glorificado pela salvação manifesta através de Cristo. E
a gente quando lê as escrituras a gente fica maravilhado a Bíblia nos mostra a nossa realidade de miseráveis, pecadores, que não são merecedores de nada e recebem um tão grande tesouro, digamos assim. Se as pessoas entendessem, não estariam nas igrejas buscando riqueza, outras coisas. Buscando prosperidade. Hoje eu disse para uma pessoa, não quero dizer o assunto, mas eu disse para ele, nós temos que só agradecer, não reclamar. Tem muito pregador que pregou tanto prosperidade e hoje está reclamando dentro dos mercados, dizendo que está caro as coisas e tudo, né? Mas eles não pregavam prosperidade, né? Nós estamos falando assim, estamos no assunto ali, né? A gente está fazendo uma comparação. É uma comparação. Mas a realidade do Evangelho é outro, Marcos. A realidade do Evangelho é isso aqui, é o que está ali, é o que nós estamos transmitindo aqui. Se as pessoas entenderem isso, quanto é importante saber que Cristo foi obediente até a morte de cruz pela minha vida, eu miserável, que não valia nada. Né? Hoje eu tenho um valor, não porque eu mereça ter valor, ou que algo em mim brilhou, não. Que brilhou em mim foi Cristo. Né? Então hoje nós somos felizes, e eu sempre falo para vocês, falo para mim, nós temos certeza que Deus nos salvou. Né? Não queremos se gloriar, mas é Ele que nos salvou. Então isso deixa para nós uma felicidade imensa. Eu sempre falo assim, a gente tem lutas, dificuldades, meses que às vezes passa apertado, ou que nem você acabou tendo um acidente físico, né? Mas a gente não desanima porque a gente... Doeu que nossa, né? 17, 20 dias sem trabalhar. E a gente poderia vir aqui e falar só sobre sofrimento, dificuldades. A gente crê num Deus que dá auxílio à sua criação, tanto financeira, provendo diariamente as necessidades básicas. Né? Ele deixou para nós falando isso, né? Só que esse não é o nosso carro-chefe. Nós temos que falar primeiramente do mal do mundo, que é o pecado. O pecado. E a salvação de Cristo Jesus, é o que a confissão ensina a nós. Ela está mostrando, olha, vocês, parei. Palavra bem simples, vocês não mereciam nada. Vocês não têm nada que coopere nisso. Isso tudo é Ele, é Jesus. Né? E a gente é mais ou menos aquele estilo do capítulo 3 de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja seu fruto, né? Mas nós sabemos que ele se alegrou, porque ele estava vendo, não era o mundo, né, vamos dizer, o alimento, tudo, ele estava vendo para frente, mais além a salvação. E diante da grande devastação que aconteceu em Israel, e veio justamente, né, ele acabou descansando porque lá foi registrado o justo viverá pela fé. E ele andava quieto. Né, de Romanos, tanto é que o Paulo repete essa de Abacuque. Ele também, como semelhante a várias